Quando falamos de análise de vibração, não é incomum identificar aquelas condições de folgas mecânicas, assim permitindo algum nível de movimento e algum grau de liberdade. Assim, com o passar do tempo, pode levar a desenvolver uma falha no equipamento. Eu sou Eric Cordeiro, engenheiro de conteúdo aqui da Traction. Nesse vídeo, vamos abordar os principais tipos de folgas mecânicas e como podemos identificá-las através da análise de vibração. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo sobre falhas mecânicas. Então, se você está vendo esse vídeo aqui nas redes sociais, saiba que aqui embaixo vai ter um link que vai te levar para uma playlist com o restante dos outros vídeos lá no YouTube da Traction. Você aproveita e já se inscreve no canal, que a gente vai fazer mais vídeos técnicos como esse. Então vamos direto para o tema. A gente sabe que a etapa de montagem é crucial para que os equipamentos possam estar operando ali em suas condições nominais. Então eu tenho que estar respeitando toda a questão de tolerâncias, ajustes e folgas e também questão de apertos para que o equipamento não venha desenvolver as folgas. Exatamente por isso que a gente consegue ver aquela famosa curva da banheira. Então essa curva da banheira, ela nos mostra qual que é a chance da falha de um equipamento ou de um componente ao longo do tempo. O que é interessante de observar aqui, esse formato, é que o equipamento novo, o equipamento recente, tem uma maior chance de falha do que o equipamento mais maduro, que já tem operando ali há algum tempo. Isso acontece exatamente por causa de defeitos de fabricação ou porque a etapa de montagem não foi feita da forma correta e eu tive algum erro ali na questão de ajuste, de apertos e tudo mais. Lembrando que toda vez que há uma intervenção no equipamento, existe realmente esse aumento na chance de falha, porque o ciclo da banheira ele acaba sendo reiniciado. Então a gente fica suscetível a esses erros de montagem e ajuste. Meu ponto aqui não é querer criticar a etapa de montagem, falar que ela é mal feita ou algo assim, e sim valorizar mesmo a importância que ela tem para a operação dos equipamentos e que eles podem vir a ocasionar uma falha. A gente sabe o efeito que isso pode ter, que nossos equipamentos estão operando ali de forma super dinâmica e tudo mais, então eu preciso garantir que eles estejam operando da melhor forma possível para que não venha aparecer as folgas mecânicas. Na análise de vibração, as folgas mecânicas são divididas em 3 tipos, tipo A, tipo B e tipo C. Então vamos dar uma olhada aqui nessas animações para a gente enxergar qual que é o tipo de vibração que elas apresentam nos equipamentos. O primeiro tipo de folga que veremos é o tipo A, também chamada de falhas estruturais. Elas são relacionadas com uma falta de rigidez na fundação, na placa de base, no pé da máquina ou em algum recalque do solo. É interessante que através da análise espectral é possível identificar essa condição através de um pico de vibração aqui no primeiro harmônico na direção radial. Já as folgas do tipo B são as folgas que ocorrem devido a parafusos frouxos, trincas nos pedestais ou no próprio mancal. Diferentemente do tipo A, a forma desse modelo de folga mecânica aqui no espectro é de uma onda temporal de 2 pulsos por rotação, ou seja, de meia e meia frequência de rotação. Nota-se também um certo nível de ruído que a gente consegue perceber aqui na base do gráfico. E por fim, existem as folgas do tipo C, que são geradas por fixação inadequada entre as partes que compõem as forças dinâmicas do rotor. Alguns exemplos são uma folga excessiva entre o anel interno do rolamento e o eixo, ou se não entre o anel externo e a caixa do mancal, ou então uma folga nos elementos de união das flanges do acoplamento rígido. Então, com a ação das forças dinâmicas do rotor, surgem efeitos não lineares. Assim aparecerão componentes subharmônicas e interharmônicas. Assim, quando observamos o espectro das folgas tipo C, elas apresentam vários picos, podendo chegar até o 10º harmônico. Além disso, apresenta também um nível de ruído bem elevado, como a gente pode ver aqui na base do gráfico. Então, se eu tenho essas folgas mecânicas, o equipamento ele não vai estar operando exatamente da forma nominal dele. Então, essas partes vão estar meio soltas e o equipamento não vai ter a estabilidade que ele precisa. Então, vai ter excesso de vibração e tudo mais. Essas tudo pode se acumular e levar a uma falha do equipamento. Então esse aqui já é o terceiro vídeo da série que a gente está fazendo sobre falhas mecânicas. Então a gente já consegue começar a enxergar o quanto que todas essas causas e consequências se estão interrelacionadas. Então, por exemplo, eu posso ter uma folga tipo A, que tem esse pé manco realmente, mudando toda a estrutura da máquina. Isso pode vir causar um desalinhamento, que por sua vez causa com que a máquina não esteja operando muito bem, e isso causa um desgaste excessivo no rolamento, que poderia gerar uma falha e parar o equipamento por causa disso. Então a gente consegue ver o quanto interrelacionado estão todas essas condições que podem gerar a falha e a parada do equipamento. Exatamente por isso que aqui na Traction a gente acredita que a melhor forma de estar lidando e cuidando dos equipamentos é através da análise de vibração juntamente com o monitoramento online. Então com o sensor Smart Track a gente consegue estar coletando os dados ali de vibração e temperatura. Esses dados são exportados para a plataforma e consegue identificar essas condições irregulares e automaticamente te alertar que elas estão acontecendo. Assim você consegue cuidar muito melhor do seu equipamento e aumentar a confiabilidade da sua máquina. Curtiu a ideia? Dá uma checada aqui no YouTube da Traction que a gente fala muito mais sobre o nosso produto, como ele funciona e tudo mais. Obrigado pela atenção e até mais.